Duas mulheres, uma missão. Esse é o tema que nós queremos compartilhar nessa noite. E para ser bem retratável, eu convidei uma mulher para compartilhar essa palavra comigo. E a minha primeira vítima foi a Sil. E nós vamos, então, pregar juntas hoje sobre uma história que é muito interessante e que alguns já falaram, até já imagino que história que seja, de Noemi e Ruth. Nós não vamos ler todo o texto, porque são 4 capítulos, mas como introdução a gente pode perceber e tentar recapitular aqui um pouco. Espera aí, aqui. Obrigada. O livro de Ruth começa com a história de uma família. Alguns provavelmente já sabem dessa história, mas eu quero relembrar para aqueles que já sabem e informar aqueles que ainda não sabem. Começa com a história de uma família, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos que moravam em Belém. E em algum momento nessa cidade houve fome. Belém significa pão, mas faltou pão na casa do pão. E eles tiveram que encontrar abrigo em outro lugar, em outra cidade. Então eles foram para Moabe, que hoje fica na região da Jordânia. Então eles viajaram, saíram de suas casas, como alguns ucranianos estão fazendo hoje, por conta da guerra, tentando encontrar abrigo em outro lugar, em outro país. Eu estava vendo um repórter que entrevistou um menino de mais ou menos 12 anos e perguntou para ele assim, você está procurando uma casa? E o menino disse assim, não, antes de encontrar uma casa, eu preciso encontrar um país. Porque se eu encontrar um país, eu vou encontrar uma casa. E aquilo mexeu muito comigo. Tenho evitado ver um pouco os noticiários, porque tem mexido com a gente, ver tantas famílias sendo, tendo que deixar suas histórias, suas vidas para trás. E assim foi com essa família que tiveram de sair de Belém, foram para Moabe, em busca de uma condição de vida melhor. Inicialmente as coisas começaram a dar certo. Eles chegaram lá, sua família começou a se estabelecer, mas logo depois Noemi ficou viúva, perdeu seu marido, então começou-se um período sombrio, uma fase sombria na vida dessa família. Logo depois, seus filhos casaram com Orfa e Ruth, mas também seus maridos morreram e ficaram 3 mulheres sozinhas, numa época tão difícil para reconstruir suas vidas. E em determinado momento elas sofreram, choraram, viveram seus lutos, eu imagino, mas Noemi, entendendo que a situação é delicada, ela volta então para a sua cidade natal, que é Belém, mas entendendo que as suas noras ainda são jovens, poderiam reconstruir suas vidas. Tudo essas informações estão no capítulo 1 de Ruth. Ela pede então para que Orfa e Ruth volte para a casa dos seus pais, porque elas casem, reconstruam suas vidas. Orfa assim fez, ela não fez nada de errado, ela voltou para a casa dos pais, ela se despediu da sua sogra e de sua cunhada, foi embora, mas Ruth permaneceu com Noemi. Ela decidiu voltar então para Belém, e ali essas 2 mulheres tinham então que restabelecer suas vidas, restabelecer sua família. E essa é uma missão quase impossível, porque 2 mulheres, naquela época, reconstruir suas vidas era uma situação muito difícil. Porque a mulher, ela precisava estar debaixo da proteção de um homem. Ela precisava estar debaixo da guarda, do sustento de um homem. Então, era muito difícil. Para isso, alguém tinha que acolhê-la, alguém tinha que se casar com elas. Por isso, é uma história, é uma missão quase impossível e desafiador para essas 2 mulheres reconstruir a sua vida. Então, como toda missão, deve ter seus passos devem ser estabelecidos e seguidos. E o primeiro passo dessa missão é o que a Sil vai compartilhar com a gente, que está, então, no capítulo 2. Muito bem. Então, o primeiro passo que a gente entende como uma aplicação aqui para a gente conversar, diz a respeito sobre a sobrevivência. Repita comigo. Sobrevivência. Ensaio foi bom. De novo. Sobrevivência. Muito bem. Então,
Quando a gente para ali no capítulo 2, no versículo 2 e 3, a gente vê a seguinte informação. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, diz Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Bom, o que a gente vê aqui é Ruth tentando sobreviver. Por quê? Naquela situação, veja que ela, como a pessoa mais jovem ali, entre as duas mulheres, era a pessoa que poderia, de fato, trazer o alimento para casa em construção, em reconstrução. Então, o que a Ruth faz é se lançar naquilo que era necessário. E, naquele momento, o que era necessário era o trabalho. E esse trabalho dela nada mais é do que pegar o resto daquilo que as pessoas faziam de ceifa, né, do que elas recolhiam do alimento, do trigo, e a Ruth ia ali atrás, pegando aquilo que sobrava, aquilo que dava para fazer. Para quê? Para trazer para Noemi e para ela poderem sobreviver. Então, a gente vê aqui uma questão que era até um costume garantido por lei naquela época, né, para a proteção dos pobres e necessitados, e a gente vê esse posicionamento da Ruth, de ir atrás do trabalho, de ir atrás do mantimento, para que as duas tivessem o que comer. A gente vê também no capítulo 7, o seguinte: ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Essa é a fala da pessoa que cuidava do campo. Após os ceifeiros, ela pediu que recolhesse os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Nesse versículo, a gente vê que ela trabalhou muito. Primeiro porque ela estava num outro país, tentando se reestabelecer. E não era fácil. Eu imagino que não é fácil, porque hoje não é fácil você se estabelecer em um país, uma cultura que não é sua. Naquela situação sombria que sobreveio sobre a família dela, naquelas condições todas, não era fácil, mas ela estava ali trabalhando, e não estava trabalhando pouco, como diz o versículo 7. Ela ficou o dia todo trabalhando, e a própria pessoa que estava ali percebeu o quanto ela estava trabalhando e o pouco que ela descansava. Então, nessa primeira condição aqui, uma coisa que me vem quando eu penso em sobrevivência, trabalho. E é um momento que eu imagino que a gente não dá muito tempo de pensar, porque a gente precisa sobreviver. Então, veja que tem momentos na vida que a gente vai elucubrar, sentar, tomar um chá, que é Itamagós, lá um chá de frutas vermelhas, pensar na vida. Mas tem momento que não dá para pensar na vida. A gente tem que sobreviver, a gente tem que trabalhar. E aí, a primeira questão ali para ser resolvida é o posicionamento que a Ruth faz. Eu vou trabalhar e você fica. Porque a Ruth era mais nova. E, nesse momento, a gente vê ali no capítulo 8, e depois no 17 e 18, no versículo 8, desculpa, e depois no 17 e 18, ainda no capítulo 2, que Ruth, ela vai em uma localização ali, que é importante para essa história, no sentido de conhecer pessoas. E aí a gente começa a ver, quando a gente olha toda a história, as oportunidades que Deus coloca diante dessas duas mulheres. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. No versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui.
fique com as minhas servas. E assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quando Rute havia recolhido. Quando ela lhe ofereceu também o que havia sobrado da sua refeição. Então, aqui a gente começa a ver que tem alguma coisa diferente aí. Porque Boaz, ele se agradou, ele se afeiçoou de Rute. E ele não só pediu para ela ficar ali com as servas, numa atitude, numa fala de proteção, como a gente vê no texto também, que ele favoreceu o trabalho da Rute, no sentido de pedir para que deixasse cair algumas migalhas ali, para que ela pudesse ser mais beneficiada, ajudada. Então, aqui a gente começa a ver também que, começou uma história que a gente vai decorrer aqui, mas que, olha, a gente pode pensar aqui começou a ação de Deus em toda essa questão, em toda essa sobrevivência de Rute e Noemi. Então, o que a gente traz aqui? Tem momentos que a gente precisa trabalhar, mas nesses momentos que a gente tem que trabalhar e que não dá muito para pensar, você pode ter certeza que Deus está te abençoando, abrindo oportunidades na sua vida e guiando os seus passos. Então, não é à toa, Deus está ali. E durante o seu trabalho, durante o caminho, você vai sendo abençoado. E Deus vai abrindo a porta, e Deus vai trabalhando. E aquilo que você precisa, Deus vai fazendo para que você seja abençoada.